Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Sucesso Delas Cast. Já quero te convidar a ir lá no nosso canal do Spotify, no YouTube, se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, e também no Instagram. Toda quarta-feira às 18 horas tem episódio novo, cada episódio incrível. E hoje nós temos uma convidada aqui muito especial, como todas as mulheres incríveis que sentam aqui com a gente. Mas essa mulher, gente, a gente vai aprender muito com ela e com certeza vamos nos inspirar muito. Uma mulher de sucesso, uma mulher que já chegou apoiando aí o Mulheres de Sucesso, apoiando a nossa imersão, que vai acontecer no dia 11 e 12 de abril. E hoje eu quero receber aqui com muito carinho doutora Germana Medeiros. Seja bem-vinda ao Sucesso Delas Cast. Já começa se apresentando, contando pra gente um pouquinho quem é essa mulher poderosa, que faz tanta coisa e consegue fazer tão bem, se dividir, né? E fazer tão bem tudo aquilo que você se propôs a fazer até aqui. Primeiro eu quero agradecer, é um prazer estar aqui, investindo em mulheres com tanta potência, né? Nós mulheres já entramos no mercado com muita dificuldade, éramos assim, agora não, nós estamos entrando com muita potência e estamos aqui para ajudar umas às outras. Foi por isso que eu me comprometi nesse evento incrível que vai ter no dia 11 e 12 aqui em Macaé. Vai ser uma experiência incrível, a gente conta com a presença de todas vocês. Isso aí. Bom, Germana Medeiros é filha de um grande lutador, um empreiteiro, de origem humilde, mas bem batalhador, chamado Germano, e filha de uma pessoa muito especial, que me ensinou tudo na vida, chamada Arlete de Carapebus, uma pessoa muito simples, que teve com a oportunidade do casamento, junto com o Germano, de ser uma grande mulher. Depois que ela casou, ela conseguiu estudar, se transformar numa grande advogada, e trilhou uma trilha de sucesso, onde, junto com o Germano, deu origem à Germana. Eu sou a primogênita, eu tenho uma irmã, e eu sou de 8 meses, foi uma gravidez de muita luta, né? Foram 10 anos tentando engravidar. Então, eu fui muito planejada, muito querida. Sonhada, né? Sonhada, exatamente. Então, isso eu acho que já me construiu uma pessoa mais forte, uma guerreira, né? Mas como Deus tem os propósitos pra gente, né? Eu perdi os meus pais muito cedo. Ele teve um infarto fulminante, a minha mãe morreu de um câncer. E foi uma luta. A gente, tão nova, eu e a minha irmã, eu cuidando da minha irmã, iniciar uma vida. Anos, então, meu pai, ele quando faleceu tinha 16, e minha mãe quando faleceu eu tinha 24. Mas como fruto de uma grande família, me deixou uma herança querida de princípios, de valores, né? Também fui mãe cedo, né? Eu tive a oportunidade de casar cedo, entrei na faculdade muito cedo também e formei cedo. Então, aos 22 anos eu tive a minha primeira filha, a minha primogênita, e aos 28 eu tive o meu segundo filho, o Pedro. São Pedro e a Malu, são os meus amores. Enfim, a Germana cresceu no mundo de muito respeito, de muita disciplina, de muita atitude, de muita perseverança, de muita resiliência e de muita fé, né? É uma família, nós somos uma família que a gente tem Deus sempre em primeiro lugar. A gente criou, né? Hoje eu sou casada com o Mauro Torres, né? E eu tenho meus enteados e a gente criou os nossos filhos com um grande propósito de vida, né? O propósito de ter Deus em primeiro lugar. A gente tem Deus em primeiro lugar, segundo lugar na nossa vida é a saúde, terceiro é a família e quarto vem o trabalho. Isso é a nossa pirâmide de vida e a gente conseguiu fazer com que os nossos filhos seguissem essa trajetória, né? Hoje a gente trabalha com todos eles, né? Todos estão no negócio de vocês? Todos estão inseridos no nosso negócio. Incrível. É maravilhoso ter a família unida, né? Com princípios e com objetivos, né? O nosso objetivo é sempre crescer junto e ajudar o próximo, independente do que seja. A gente não faz nada pro próximo esperando algo em troca. A gente faz com o coração, né? E nisso tudo, ao formar, eu comecei a trabalhar aqui na rede pública, na minha cidade natural, sou de Macaé. Comecei a trabalhar aqui inicialmente como estagiária, então assim, eu rodava a unidade móvel da cidade. Eu sou dentista de formação e ali eu comecei a entrar nas comunidades, né? E comecei a me identificar muito com aquele público, com aquela população que precisava tanto do meu trabalho. E a minha humanização, ela ficou muito aflorada. Você sentiu ali sua missão e seu propósito? Eu senti que realmente Deus tinha me colocado no local, na especialidade, na odontologia, né, com um único objetivo: poder transformar a vida. Devolver não só saúde, autoestima, transformar muitas pessoas, né? Levar muitas pessoas para o seu trabalho de forma com autoestima, com segurança, né? Porque saúde também começa pela boca, né? E às vezes a gente negligencia muito isso, né? A gente está começando a entender isso,
né? A ciência hoje está mostrando muito que a saúde começa pela boca, as coisas estão ficando mais claras. Hoje, acho que hoje nós estamos começando a ter esse bom senso, né? E andando pelas comunidades, eu vi que eu tinha algo mais para dar, não ficar somente na parte privada, né? Então, eu comecei trabalhando, terceirizando serviço, como todo iniciante. Trabalhava em consultórios de colegas mais velhos, ganhando experiência e trabalhando na área pública, né, como servidora. E ali eu me identifiquei tanto, pude aumentar os meus negócios, aí comecei a abrir o meu consultório, comecei a ter a minha clientela, né, e comecei a me dedicar. Comecei bem cedo, tive oportunidades grandes de fazer várias especializações. Eu tenho 6 especializações. Uau. Né? E você começou a entender ali um propósito maior, ajudando aquelas pessoas que tinham menos condição financeira. Exatamente. E por outro lado, você foi crescendo, né? Porque quando a gente faz o bem, ele vem. Ele vem. E sem esperar. Exatamente. E hoje a gente percebe que é muito difícil, né, Germana, encontrar pessoas que têm esse olhar. E eu costumo falar que quando a gente encontra o nosso verdadeiro propósito, o resultado ele vem. E é bíblico também, né? O que a gente faz, a gente vai ter, mas não espera o que a mão direita faz, a esquerda não é para saber, a esquerda, enfim. Então, eu acho que, me corrija se eu estiver enganada, mas nesse momento você se construiu ali uma profissional totalmente diferente de tudo que as pessoas já tinham visto, de tudo que elas já tinham vivido, e ali nasceu o grande diferencial do seu sucesso. Exatamente isso. E ali eu fiquei muito próximo de todas as comunidades. Como eu trabalhava numa unidade móvel, eu conhecia a necessidade de cada comunidade. E eu podia entregar muito mais do que eu podia fazer como servidora pública. E isso acontecia. Muitas das vezes eu levava materiais do consultório particular para dentro da unidade, fazia uma moldagem, entregava uma prótese, e eu via aquilo. E em contrapartida, eu ganhava ovos, eu ganhava queijo, eu ganhava porco vivo, e era sensacional aquela troca. E eu vi que eu podia muito mais quando, espontaneamente, veio um pedido. Eu fui chamada pelo prefeito local, na época, devido ser uma servidora muito respeitada e querida pelos munícipes, para gerenciar a saúde. E aí eu falei, bom, será que eu tenho jeito? Eu nunca fui gestora, eu sempre fui muito técnica, né? Eu sempre fui muito técnica naquela coisa de executar, de transformar, o melhor, né? de Executar dar o melhor ali naquilo que eu fazia, né? E por isso eu fui me aprimorando. Cada especialidade era uma vitória. Investindo em conhecimento, entregando mais e mais. Comecei na época com a ortodontia, que era a parte de aparelho. Aí não me identifiquei, porque eu via que eu gostava muito da cirurgia. Então, a base da odontologia, a gente chama aqui a periodontia, você conhecer os ligamentos, os ossos, é você saber a estrutura da boca. Comecei pela pele, fui para bucomaxilo, aí eu comecei no trauma, na emergência. Aí fui residente no Salgado Filho, no Rocha Faria. Então, ali eu aprendi muito. Eu estava na Dutra, era muito tiro, infelizmente, mas eu pegava muito baleado, muito acidentado. Nossa. E ali eu fui crescendo, fui vivenciando, fui vendo quantas vidas eu podia salvar. E era muito mais do que o financeiro. Ali eu via que eu estava dando o máximo de mim, era esgotante, esgotava realmente, porque você às vezes salvava vidas, mas era muito gratificante saber que eu estava devolvendo uma vida. Junto, né? Lógico, com as mãos de Deus eu estava podendo proporcionar aquilo. Fui fazendo implante, aí a odontologia foi crescendo, fiz a ROF cirúrgica, né? E hoje é cirurgia estética de face. Então hoje eu considero que na odontologia, por que hoje eu estou tão grande na odontologia? Primeiro que eu me capacitei.
Investiu Eu muito investi nisso, né? muito. Que é um diferencial que as pessoas têm dificuldade de entender hoje. Qualquer área, né? Se a gente quer crescer, se a gente quer ser referência, você tem que buscar conhecimento o tempo todo. É um investimento sem fim, né? Sem fim, exatamente. A gente não para de estudar, né? A tecnologia está aí e a gente tem que acompanhar. E com isso também eu posso levar para aquelas pessoas que necessitam a minha tecnologia. Já que hoje eu tenho o meu laboratório digital dentro da minha clínica, por que eu não posso levar um scanner para a comunidade, escanear uma boca e dar uma prótese para aquela paciente? Você faz aquela... isso hoje? Eu faço isso hoje. Que lindo. Hoje, por exemplo, aconteceu há pouco tempo, eu estava fazendo minha unha num salão aqui na cidade, entrou uma senhora vendendo um biscuit. Era R$ 8. Eu olhei os biscuits e falei assim, olha, no momento eu não vou poder te ajudar com seus biscuits, mas eu vou poder te ajudar de outra forma. A senhora pode anotar meu telefone? Era uma sexta-feira. Na segunda, a senhora me dá um oi? E é assim que eu faço. Eu vi que aquela pessoa estava sem os dentes da frente, o central. E ela chegou na minha clínica marcada sem saber o que era. Eu falei que eu podia linda, ajudar. gente. Isso a gente faz, né? Isso. Isso eu faço. Hoje, os meninos que cuidam do meu carro, se eu vejo um sorriso meio atrapalhado, eu falo assim, te vejo no final do dia. E isso eu consigo fazer aqui pelas pessoas até na região. A gente consegue fazer isso, Olha, as né? pessoas vão assistir esse programa e depois vão começar a te procurar, tá? Mas é para inspirar as pessoas também, porque ninguém é tão pobre que não pode também ajudar de alguma forma alguém, né? Exatamente isso, né? Cada um dando um pouquinho que você tenha, um pouquinho do seu saber, um pouquinho do que você faz. Ajudar o próximo não faz mal a ninguém. Isso só você vai ser abençoado. Com certeza. Deus, ele olha a gente a todo momento, né? Depois a gente entende, porque as coisas vêm e a gente entende. Por quê? Por que Deus é tão bom? É porque você faz o bem, sem preço, né? Em troca, você não espera nada do outro, né? E eu fui crescendo, logicamente, quando eu abri esse suporte de ser uma gestora pública, a gente acaba também, eu quis me dedicar, eu quis entender. Eu fui estudar gestão pública para poder dar o melhor enquanto eu estivesse nessa gestão. E aí eu pude avançar a saúde, né? Na época o município era muito pequeno, ele tinha 40 mil habitantes, hoje o município está bem, com 160 a 170 mil habitantes. Então, a gente pôde avançar muito com a saúde enquanto gestora, né? E com isso, eu pude ver que o meu negócio estava crescendo também. Não porque eu estava me dedicando à gestão pública, o meu negócio privado não crescia. Crescia também porque eu pude colocar pessoas a mais para trabalhar comigo. Deu oportunidade, Oportunidade, né? Treinou, as pessoas são capacitadas. E hoje as pessoas, eu falo que hoje eu tenho uma família, né? O Núcleo Germano Medeiros hoje, em Macaé, é uma família. Uma família que eu conto que eu não preciso estar presente, né? As coisas fluem, a gente tem os mesmos pensamentos em ajudar, em fazer o melhor, em se capacitar e, sempre que possível, fazer um levantamento do que a nossa comunidade está precisando. E a gente cria os nossos projetos nós mesmos. A gente não precisa, né, de terceiros. A gente vai a uma comunidade, a gente faz uma técnica de higiene dental, a gente dá um kit odontológico, a gente busca... A gente olha na comunidade aquela pessoa que a gente consegue dar uma prótese, dar um implante. Isso para a gente hoje não custa, né? Ajudar o próximo com o que a gente faz melhor. Né? E aí a gente vem crescendo muito, e aí a gente começa a trabalhar no Rio de Janeiro, começa a trabalhar nos municípios vizinhos, em busca sempre dar o melhor da gente no que a gente sabe e dentro do que a gente tem. Que é o dom e o talento que Deus deu, né? Multiplicar e trazer oportunidade para as pessoas com seu conhecimento e oportunidade para quem também não tem acesso. Nossa, quantas frentes! Exatamente. E o seu negócio cresce porque é um reflexo, né, de uma construção sólida, de um propósito de vida, e por isso é exatamente o que você disse, né? Por isso que hoje o crescimento, você vem se tornando grande, e aí hoje referência também no Rio, Macaé, e no exterior também, né? É, menina, acaba a gente
se tornando uma palestrante internacional. Olha né? isso, pertinho da gente aqui, que coisa linda. Conta pra gente essa trajetória aí, como que você conseguiu, né? Gente, eu amo sentar e ouvir a história das mulheres, porque eu saio daqui mais inspirada ainda com o meu propósito, acreditando que é possível, né, que a gente vai chegar. Então, a gente vê uma realidade que você viveu, uma família estruturada, mesmo com a perda, né, jovem, você tinha já uma estrutura de mente, uma estrutura de comportamento que te tornou essa mulher que você é hoje. Exatamente. Mas como destravar isso e chegar em território internacional? Na verdade, tudo na vida você tem que ter foco e determinação, né? Então, eu busco muito estudar muito. Então, quando está no meio de pessoas que estudam muito, você acaba se relacionando com O ambiente, né? O ambiente é muito poderoso. Se relacionando com pessoas que têm a mesma proposta, que estão com a mesma determinação sua, com a mesma resiliência, né? Eu falo que desistir nunca foi uma opção. Então, a minha resiliência, eu estar sempre nos congressos, me apresentando com artigo científico, com mini palestras, dando curso de mini especializações, te faz se colocando em ser vista, né? Mostrando o que você tem. O que eu tenho de melhor, o que eu sei fazer de conteúdo. E aí, na verdade, um colega de Portugal participa de um congresso e te vê palestrando. Um colega que é professor lá, poxa, eu quero esse assunto lá em Portugal. Então, poxa, Germana, você está na área digital. Aqui em Portugal a gente está iniciando. Aí a gente pensa assim, o Brasil, com a União Europeia, eu ser escolhida para apresentar tudo de digital, como referência num laboratório digital. Que incrível! Eu fico até emocionada, porque o orgulho maior é que isso tudo, meu caçula, meu engenheiro, na verdade, engenheiro da computação, e aí ele é o meu braço direito no laboratório digital. E aí o Pedro, ainda prestes a formar, eu fiz o convite e falei, pô, filho, a área digital tá enorme na odontologia, eu quero migrar. Mãe, no interior, você acha que isso vai dar certo? Eu falei, amor, no interior, no Rio já deu, por que no interior não vai dar? Qual o seu público-alvo? Meu público-alvo, não quero saber, é de eu quero ter oportunidade de oferecer o mundo digital. Só que para isso eu preciso de um engenheiro da computação do meu lado, que é você. Então, a partir de hoje, eu quero um sócio. Você topa? Ele? Eu topo. E aí, no último semestre dele, ele estava como trainee numa empresa, prestando serviço para poder ter o estágio. Ele pede demissão e o chefe fala, não tem como te demitir, você já é contratado como meu engenheiro. Eu falei, não, mas eu preciso ser engenheiro agora junto com a minha mãe. E aí ele falou assim, eu falei assim, filho, vai ter espaço para os dois lados. Você trabalha, o chefe botou ele para trabalhar home office, e você trabalha na clínica. Então, ele tem um escritório dentro da minha clínica, onde ele administra todo o meu laboratório digital. Gente! Isso é sensacional. O sensacional é que você pode entrar na clínica, eu escanear essa boca e você sair com a boca sorrindo, com aquele sorriso lindo no mesmo dia. Preciso. Está convidado. E isso eu posso proporcionar não só para quem pode pagar, para quem não pode pagar também. Eu acho que isso também faz parte da minha conquista. Né? E aí eu tive um crescimento exponencial gritante. E aqui eu nem esperava com o laboratório digital. E aí eu passei a ser... Esse colega português me viu. Gente, você aqui numa cidade pequena, assim, né? Meu Deus. Me viu e falou assim, nossa, você tem que apresentar isso pro Brasil, pro mundo. Do Brasil pro mundo. Foi exatamente isso que ele falou. Do Brasil pro mundo. E aí eu fui, quando surgiu o convite, eu falei assim, nossa, é isso mesmo? Aí eu falei, pô, caiu a ficha. Eu falei, eu vou. E aí, daí surgiram. Aí agora a gente está num link de congressos, né? Que agora a gente vai para Madrid, para a Riviera Francesa. Ai, e agora a gente Deus, vai junto aí uma equipe de palestrantes, tanto europeias como eles são de Portugal, da Itália
e da Espanha, como brasileiros. Nós temos muitos brasileiros bons também, junto a mim, nessa caminhada, nesse projeto de expandir a ciência, a odontologia, o mundo digital, a era digital da odontologia no mundo. E é para isso que a gente está aqui. Que responsabilidade, hein? É. E lá atrás, você visualizava algo parecido? Ou o tamanho que você alcançaria? Ou não? Foi acontecendo? Não, na verdade foi acontecendo de uma maneira inesperada, porque tudo que eu faço eu ponho muito coração, muita alma e muita dedicação, né? Muito estudo. Isso sim, isso que eu falo para todo mundo que está iniciando hoje. Estudar é o que te leva a ser o melhor, a se aperfeiçoar. A experiência vem junto, lógico que a experiência vem junto, mas o estudo, o conhecimento científico, o que eu falo hoje, os colegas que estão começando hoje, é o seguinte: não adianta você fazer e ter uma intercorrência e você não saber resolver. Então, você tem que saber, sim, intercorrência, todo mundo pode ter. Quem faz pode ter uma intercorrência. Mas o bom profissional se difere do mau profissional quando ele não sabe resolver a intercorrência que ele tem. Importante. Né? Então, eu brinco, por que eu domino hoje a cabeça e o pescoço? Lógico que eu tenho quase todas as especialidades. Mas hoje, dentro da minha clínica, se por acaso uma fatalidade, o meu endodontista quebrar uma lima, eu vou conseguir tirar aquele dente, extrair o dente e dar um implante. Se o meu cirurgião oral menor fizer um siso e fraturar uma mandíbula, eu vou levar o meu paciente para o centro cirúrgico, vou botar uma placa e um parafuso. Então, assim, caso aconteça qualquer tipo de intercorrência, se você fizer um preenchimento, iniciar uma necrose, eu vou estar ali para reverter essa necrose. Então, você tem que ter conhecimento, base científica, e o estudo é a base de tudo. Né? Então, hoje, qualquer profissional em qualquer área que domine, ele tem que saber resolver o problema que ele pode ocasionar. Que pode ter, qualquer um pode ter um problema. Ninguém está livre. Lógico que ninguém quer fazer. Na verdade, a gente está aí para resolver problemas mesmo, né? O simples fato de você me procurar, porque você está com algum problema e você quer resolver. Sim. Né? Então, um planejamento bem feito, um diagnóstico bem dado, um diagnóstico precoce, um prognóstico é favorável. Então, hoje, tudo na vida, ele tem um objetivo. E o objetivo é você fazer da melhor forma no meio que você tem. E saber resolver. É importantíssimo e seríssimo também, né? Porque senão ali você, além de causar um problema maior, você não sabe resolver, imagina a situação. E acontece muito. Muito, né? Então, assim, hoje o Conselho Federal de Odontologia está muito atento a isso, né? É uma luta diária, porque também o mercado hoje tem muitas faculdades, né? As faculdades estão jogando questões financeiras, né? Muitas faculdades com pouca carga horária, com pouco estágio para aqueles profissionais que estão iniciando. Então, jogam os profissionais muito crus no mercado. Experiência sem real. experiência real. Acabam também não isso estudando em mais. todos os setores, não só na saúde. E aí inicia-se os problemas. Né? Então, hoje, assim, a gente cobra. A gente, como dentista, tem cobrado muito o Conselho Federal de Odontologia, dessas supervisões dessas universidades que estão iniciando. Porque hoje, se deixar, a quantidade é de um dentista para 100 pacientes no país. Uau! E não é isso que a gente quer. Né? Agora, em pouco, tem mais dentista do que habitante. É o que a gente brinca, pelo número de faculdades que estão se formando. Então, hoje a gente está batendo na tecla, sim, de uma odontologia mais intensa, como era no passado. Né? A gente não quer ser conhecido como provedores de intercorrências. A gente quer ser conhecido como aqueles que conseguem trabalhar em cima da intercorrência que você tem. E eu estava vendo outro dia também, Germana, sobre até a faculdade de medicina também, né? É um problema sério com relação a tudo isso também, as formações, né? Cada vez menos preparação e também menos amor pela profissão, né? Entra uma coisa financeira e aí quem paga, né, esse preço somos nós aqui. Usuários. E principalmente quem tem menos condição, né? Porque aí é tratado, enfim. Então, é realmente um ponto que a gente também tem que estar de olho, tem que estar brigando também, pra gente conseguir reverter, né? Porque pensa daqui a pouco,
Os jovens desse jeito, que não quer muito estudar, não estão querendo muito. E aí, como que fica? Exatamente. As nossas realidades. E hoje, o que que você pensa sobre o seu negócio? O que que você pensa daqui pra frente? O que que você ainda quer conquistar? O que que você ainda quer fazer nessa realidade? E também, hoje você atua na área da estética. Como que foi, né? Agora estar também na estética. Você é uma profissional muito completa, né? Então, para a estética, principalmente, traz aquela tranquilidade e conforto para sua paciente, né? Exatamente, né? Quando eu comecei a fazer a cirurgia bucomaxilofacial, onde eu tratava de muitos traumas, eu entrava muito nas cirurgias junto com os cirurgiões plásticos e os neuros, né? Porque às vezes vivem muitos acidentes. E muitas das vezes nós nos completávamos, né? Para salvar aquele paciente. Depois que salvava, entrava o cirurgião plástico fazendo a parte da estética facial. E aí, assim, não só a estética extrafacial, mas a gente também tem a estética intraoral, né? E aí foi me chamando a atenção. Foi me chamando a atenção. Em 2015, a minha filha, a Malu, ela falava assim: ô mãe, eu sou magrinha, mas eu tenho uma bochecha grande. E aí surgiu uma cirurgia nos Estados Unidos chamada bichectomia, que a Angelina Jolie foi a primeira a fazer lá e viralizou. E ela falou assim: mãe, eu quero que você estude, que eu quero fazer isso. E aí, na primeira turma que chegou em São Paulo, eu fui para a primeira cirurgia de estética facial que o dentista podia fazer, chamada bichectomia, que é a remoção de uma bola de Bichat, que é uma estrutura de gordura que suporta, que fica bem intraoral, que a gente consegue remover e dar um afinamento no contorno. E é cirurgia mesmo. É a cirurgia estética intraoral. E aí eu comecei nessa cirurgia intraoral, e aí começamos com a toxina botulínica para a parte de dor da ATM. Não era só a estética na parte de rugas. E foi crescendo, a odontologia foi tomando um rumo onde se iniciou a especialidade chamada harmonização orofacial inicial, e foi em 2017, onde eu me especializei para poder fazer realmente a parte de toxina botulínica, colocação de preenchedores, fios de PDO, bioestimuladores, tudo isso. E aí a gente começou a ver a parte cirúrgica também, que tinha uma pessoa com uma lipo de papada. Eu faço uma cirurgia chamada ortognática, que a gente trabalha a parte estrutural, a parte óssea. O paciente que tem a mandíbula um pouquinho projetada, ou um paciente que tem a maxila um pouquinho profunda, é dentro do centro cirúrgico, anestesia geral, onde a gente fratura os ossos da face e reposiciona. Gente. Né? E é uma das cirurgias que eu falo mais lindas que Deus pode pôr no mundo, é a cirurgia ortognática. E ali eu comecei a observar que o paciente que era muito prognata, que tinha a mandíbula muito para frente, esse ossinho muito para frente, quando eu retruía, sobrava uma pele. E aí eu falava pro plástico, agora eu tenho que tirar. E aí começou a entrar na odontologia a lipo cervical, que é conhecida como a lipo de papada, que foi dando uma abrangência na harmonização orofacial cirúrgica, que hoje é conhecida como cirurgia estética da face. Ficando mais completo, né? Mais completo. E a gente começou a fazer a lipo de papada, a lipo de face, a bichectomia, hoje a liberação dos mini liftings e complementa o que a gente fala de cabeça e pescoço, né? Só que o cirurgião, para fazer, ele tem que ser um cirurgião capacitado, um cirurgião especializado. Então, existem profissionais, sim, com grandes gabaritos para fazer essa cirurgia. Mas tem que ter, como tudo na vida, tem que ter estudo. Tem que ter muita atenção quando for, né? Você tem que ser especialista, buscar um profissional que seja especialista na área. Como em qualquer profissão, você tem profissionais amadores, em qualquer área. Então, que você busque sempre o especialista na área do que você deseja fazer. Hoje, na odontologia, a gente é especialista em cirurgias de face, como a harmonização orofacial nos proporcionou, né? O Conselho Federal de Odontologia realmente, ele bateu o martelo. Hoje a gente pode ser especialista nessa área. E aí eu tive a oportunidade de fazer. Estudo, né? E hoje eu busco mesmo ficar nessa área, na parte cirúrgica. Gosto muito, entendo de tudo, mas hoje nós somos uma equipe, nós estamos cada um na sua especialidade na clínica, aqui no Núcleo Germano Medeiros, e
E eu fico na parte mais de cirurgia, de face, faço ainda as cirurgias de ortognática, que é minha paixão em centro cirúrgico, mas as cirurgias orais menores, hoje eu sou líder e recorde na clínica de implante dentário, porque é o que eu gosto, é o meu dia a dia ambulatorial, que eu falo, os implantes dentários, né? A gente tem uma parceria muito grande aqui em Macaé com a Petrobras. Então, a gente se dedica muito aos credenciados, porque a gente tem essa parceria nos implantes dentários, nas cirurgias ortognáticas e na parte de harmonização orofacial, cirúrgica e estética. Meu Deus, lá tem tudo que a gente precisa, né? E eu, antes da gente se conhecer, né, eu não sabia. Então, quando se fala em toda essa profundidade, né, de serviços que você traz, eu acho que mais e mais pessoas precisam acessar essa informação, porque é algo muito sério. Eu não conheço nenhuma dentista que faz, né, as cirurgias e nada disso. Então, se eu vivesse um momento desse, eu não saberia onde buscar. E muitas pessoas hoje, acredito que também não sabem, né? Vão buscar ali na internet, buscar talvez uma indicação, e hoje a gente consegue trazer uma informação de um ambiente, um espaço, né, um núcleo pertinho da gente e completo. Que você pode entrar e fazer tudo aquilo que você precisa, de parte, né, de pescoço e cabeça, e tendo uma pessoa que é total autoridade e que acompanha de perto todos os profissionais. Que uma coisa que você falou para mim lá na clínica era sobre isso, né? Você gosta de acompanhar de perto para que tenha ali o resultado que leva o seu nome, né? Exatamente, leva o meu nome. Então, assim, a gente segue um protocolo muito criterioso, né? Tudo é muito personalizado, é planejado em cima de cada paciente. A gente não tem um protocolo único, ele é personalizado de acordo com a necessidade daquele paciente, né? E a gente passa por todas as etapas. E o nosso objetivo é entregar sempre o mais. Então, que o paciente ele saia mais do que satisfeito. E hoje a odontologia, por ter tantos vetores, nos proporciona. Às vezes a cirurgia ortognática foi um sucesso na estrutura óssea, mas aí ele tem uma deficiência na parte da pele, da flacidez. Então, aí muitas das vezes entra uma lipo de papada, um preenchimento do zigoma para fazer aquela maçãzinha, um preenchimento labial para sobressair o lábio, uma levantadinha na ponta do nariz. Então, hoje a gente pode realmente fazer tudo de melhor, falando de cabeça e pescoço. Então, às vezes, a pessoa ela vai buscar pela questão dentária ali, e ali ela vai descobrir um universo de coisas que ela pode, e que ela também não sabe, que ela né? não sabe. Que ela nem imagina. Exatamente. Muitas das pessoas não têm um conhecimento global, né? E às vezes eles chegam com algo em mente que não é o que vai resolver o caso deles. A gente consegue até ter uma resolutividade mais rápida e precisa usando uma outra tecnologia, um outro método, devido à abrangência que vocês têm lá dentro de tudo que você traz de diferencial e de inovação. Exatamente. Né? Porque, assim, até essa parte digital, que eu acredito que você deve ser pioneira, se bobear, única aqui também, né? Não, eu tenho um colega também que tem aqui também, Breno. Então, mas é algo que você vê 2 pessoas. Então, é um grande diferencial. E, Germana, você falou também algo interessante que eu achei no dia que a gente se conheceu, que a gente estava com uma amiga em comum maravilhosa, né? Nossa amiga Deila, que proporcionou esse contato, né? E ela falou que ela queria fazer uns procedimentos. Você falou, nós vamos fazer um planejamento sobre aquilo que você precisa. E eu achei interessante, porque geralmente a gente faz, né? E aí só vai lá, não, eu vou fazer o Botox, eu vou fazer... Mas como que é esse planejar? O que é? Na verdade, a harmonização orofacial, ela requer um planejamento. Você não constrói uma face da noite para o dia, né? Na verdade, hoje a gente busca o mais natural, a naturalidade. Sim. Então, é um processo. Teve uma época da estética que era uma loucura, né? Tava todo mundo com o rostinho se igual, perdendo também, se perdendo, as bocas desse muito tamanho. grandes, exatamente. É um processo. Então, a gente escuta o paciente, vê o que ele quer e planeja a etapa. E isso requer uma manutenção, né? A harmonização até para o financeiro, né? Financeiramente, exatamente. E uma manutenção anual,
para manter aquela pessoa jovem. Sim. A gente quer o natural e que ela se mantenha jovem dentro, lógico, todo mundo vai envelhecer, Sim. né? Não é um mito dizer que nós não vamos envelhecer. Mas da melhor forma possível. Exatamente, envelheça da melhor forma possível, fazendo todos os processos passo a passo. Então, a gente estuda cada caso. Então, são casos de flacidez, são casos de emagrecimento de face, são casos de preenchimento. Então, tudo é medido, é protocolado e planejado. E aí, a gente cria um projeto para aquele paciente e, anualmente, a gente se vê. Como você vai anualmente fazer a sua saúde bucal, fazer sua limpeza dentária, ir ao seu cardiologista, ir ao seu dermatologista, você vai fazer a sua rotina da harmonização orofacial. Para você manter a sua toxina em dia, o seu bioestimulador em dia, o seu preenchimento em dia. Então, a gente faz o seu planejamento que fique de forma mais fácil também para o seu financeiro. Perfeito, gente, porque às vezes eu acredito, a gente já até teve convidadas aqui da área da estética e já falamos até um pouco sobre isso também. Assusta um pouco, né, as pessoas, às vezes, os valores, né, principalmente para quem ainda não tá habituado a fazer. Porque depois vira um vício, né, gente? Não consegue mais ficar sem o nosso botox, as coisinhas ali. Mas essa forma de planejar é uma forma que a pessoa se estrutura e já entra no orçamento dela. Igual a gente compra nossas coisas, nossas roupas, nosso sapato, né? Como você falou, a ida ao dentista, a limpeza. E aí, fazendo esse planejamento, ela tem clareza. Dentro ali também acredito que ela decida, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer. Exatamente. A gente coloca os 3 vias de acesso para o paciente, por onde a gente tem que começar, como que a gente tem que medir o meio disso tudo e como ele vai terminar. E como a gente vai manter. Então, esse é o nosso planejamento. E aí, como a gente vai fazer essa manutenção? A manutenção é algo mais fácil. Tanto financeiro, porque você manter é muito mais fácil do que você esquecer e ir de 5 em 5 né? Recomeçar. E para recomeçar, tudo fica mais difícil, porque aí você já teve o processo do envelhecimento mais agravado. Mais profundo, né? E aí, nesse planejamento também já entra a parte dentária, que é a pessoa ficar com tudo em dia. Tudo. Né? Então, hoje você traz ali uma... como é que eu vou trazer? Toda essa área da ortodontia, da estética, de uma forma fácil para o seu paciente, acessível, simples. Simples, exatamente. O nosso plano de tratamento é de forma eficaz, objetivo e financeiramente dentro do padrão que o paciente possa pagar. A gente planeja com ele como ele pode pagar, para que a gente possa oferecer o nosso trabalho com eficiência, qualidade e com respeito, né? Com o paciente. Que todo mundo merece, né? E esse paciente com certeza não sai mais dali. Não. Porque quando a gente traz, né, para as pessoas esse atendimento de excelência, esse cuidado, essa personalização, não tem como. A gente não abandona. Exatamente. Eu acho que a humanização, o acolhimento, ele tem que existir em qualquer setor, né? Qualquer setor, em qualquer órgão, seja público ou privado. O acolhimento, a humanização, a abordagem. Número, né? É sobre pessoa. É sobre pessoa, a abordagem e os cuidados. Aí requer conhecimento técnico, científico e experiência. Uau, gente, viu quanta coisa essa mulher compartilhou aqui com a gente e que profissional completa. E hoje, a gente já tá caminhando pro final, passa muito rápido, né? Te falei que passava muito rápido nosso papo. Como é que é hoje a doutora Germana na liderança? Né? Você que já trouxe pra gente um pouco dessa gestão pública, você teve que liderar também, né? O seu crescimento na sua área e hoje no seu núcleo, nos seus negócios, trabalhando em família também, né? Como que é para você essa liderança? Então, de sucesso, né? Hoje eu acho que é muito claro para mim, a chave virou quando eu consegui delegar. Ter pessoas que têm o mesmo pensamento que eu, que seguem as mesmas disciplinas de rotina, protocolos. Então, eu estou com pessoas certas no lugar certo. Se você delega e tem pessoas que você confia, não tem por que dar errado. Dá certo. E hoje, lá no núcleo, a gente já tem pessoas assim, né? Nós somos 13
integrantes, e cada um sabe do seu papel e cada um sabe do protocolo que a gente segue. Então, delegar, dando autonomia, sabendo da capacidade técnica e experiência, você podendo colocar todo o seu conhecimento e o seu paciente podendo pagar por aquilo, é a chave do sucesso, é a chave do meu segredo. Eu não minto. E eu sou quem eu sou. Eu sou uma pessoa realmente muito tranquila, muito sincera. Hoje eu dou o meu melhor nas condições que eu tenho. Lógico que hoje eu tenho as condições melhores. Mudaram, né? As condições melhores, as condições mais avançadas da tecnologia odontológica, as condições mais avançadas na tecnologia, mas também o conhecimento científico. Então eu tenho hoje tudo unido num só lugar, com um só propósito. Hoje eu quero ajudar pessoas. Meu objetivo de vida hoje não está mais no financeiro. O financeiro, lógico, a gente não é hipócrita, a gente precisa, mas está no foco de poder ajudar o outro. Ao outro no seu bem-estar, na sua saúde, no seu autoestima, colocar muitas dessas pessoas no seu ambiente de trabalho de forma digna. Né? Como essa senhora vendendo o chaveirinho dela sem o central. Nunca poderia fazer aquilo, ela não ia fazer. Entendeu? Não teria condição financeira e nem às vezes se atenta, né, para isso, porque já viveu tanto tempo daquele jeito e é tão simples, tão humilde. De repente nem incomodava ela, mas assim, quando a gente fala o que ela está ganhando, quando ela viu depois. Então, quando ela sabe o que ela ganhou, o que ela teve, o resultado é choro, é muito carinho, é muito agradecimento. E com isso as coisas fluem, né? Onde tem respeito, humanidade, gratidão, tem Deus. Então aí, Deus, ele está presente nos nossos dia a dia, na clínica, na nossa vida, é o nosso vetor, é a nossa chave mestre, né? Então, onde tem Deus, de honra. Onde tem Deus, tem saúde, tem família, tem trabalho. Uau! Que programa incrível! E de tudo que você falou, né? Eu acho que o mais forte mesmo que é ajudar as pessoas. E após isso, vem tudo. Se todos nós pensássemos e agíssemos dessa forma, todo mundo teria sucesso. Então. Porque às vezes a gente está tão focado no ganhar e a gente esquece do propósito. Então, macaenses, regiões, mulheres empreendedoras, mulheres queridas, vem se unir a nós. A gente está aqui para ter essa troca, essa experiência e para ajudar o próximo. Então, no dia 11 e 12, a gente vai estar todo mundo junto, né? Então, a gente conta com a presença de vocês. Vai ser momentos incríveis, agradáveis, trocas de carinho, de conhecimento, de respeito, de humanidade. E vai ser um sucesso. Já é um sucesso. E eu quero agradecer, né, aqui também no sucesso delas, mais uma vez, porque você, quando soube da proposta, você nem me conhecia direito, né, nem sabia exatamente o que se tratava, o que era o movimento. Não, eu vou apoiar. E não importa o que vem, né, eu quero apoiar independente do que eu vou ganhar. Você escolhe o que você acha que é o melhor pra mim nesse momento pra ajudar vocês. E é difícil a gente encontrar pessoas assim. Né? Mas Deus, eu falo que ele foi muito generoso comigo, porque quando eu cheguei em Macaé, sem nada também, eu tive pessoas assim que, não, mora na minha casa, você vai ficar aqui comigo. Não, vou te ajudar com isso. Não, eu vou te dar. Então assim, eu comecei sem nada, né? Mas aqui era a minha história. Hoje eu entendo, né? Eu falo que às vezes Deus, ele empurra a gente, porque senão a gente não sai. E naquele momento eu precisava largar tudo para começar uma vida realmente nova aqui. Então eu tive pessoas que me abraçaram e eu tenho até hoje. Fala, não, tô com você. Hoje eu falo que eu encontro pessoas que eu falo, gente, não tem como mensurar, né? Eu tenho amigos que são amigos de Deus que, assim, meu Deus, eu falo, Senhor, todos os dias, que generosidade de me permitir sentar nessas mesas, de receber esse carinho dessas pessoas. Então, é muito bom ter mulheres como você, não só no movimento como uma empresária, mas que fazem a diferença na vida das pessoas, com coração generoso, uma mulher que serve a Deus. Você já tem meu carinho, meu respeito, minha admiração. O Mulheres de Sucesso, ele veio de uma dor, né, de querer viver algo diferente e não ter possibilidades. E muitas mulheres que eu encontro hoje, né, a gente teve uma roda de conversa essa semana
que passou sobre a violência contra a mulher. Eu comecei a viver muito isso e eu não tenho conhecimento sobre isso, né? E eu falei, preciso ouvir e preciso aprender e preciso que as mulheres falem sobre isso, para que a gente o meu foco no Mulheres de Sucesso é muito conhecimento, né? O que eu vivi através do conhecimento, minha mente foi expandindo, eu fui vendo que eu era capaz, eu fui desenvolvendo mais o talento que Deus me deu e consegui chegar em lugares que eu desejo e ainda tem muito para chegar, mas através do ensino, do conhecimento e investir. Né? Tudo que eu ganho, vou investir para poder dar mais, crescer mais, entregar o melhor. Então, hoje eu entendi também, eu falei, não dá para ficar só nesse viés, né? Porque chegam mulheres muito simples ou mulheres com conhecimento, assim, com profissão, né? Mulheres cultas, mas que vivem situações difíceis. E aí a gente volta naquilo que Deus entregou pra gente, né? A minha história tá ligada ao meu propósito. Exatamente. Então, o Mulheres de Sucesso hoje ele veio para isso, para que a gente consiga dar voz às mulheres, para que a gente consiga ensinar elas a ganhar mais, a entender que o negócio dela pode crescer, que ela pode realizar sonhos, que ela pode ajudar a família dela, assim como eu fui fazendo na minha vida. Então, a gente trouxe esse conteúdo da violência contra a mulher, que é muito relevante, que é muito importante. Então, mulheres, se unam, né? Para falar sobre isso, para falar sobre outros assuntos. Então, muito obrigada pela sua presença, pelo seu carinho. E deixa o seu arroba aqui pra gente, para as pessoas já te seguirem, já saberem aonde vão te encontrar. Então, o Instagram é Núcleo Germana Medeiros. Estarei de portas abertas para receber vocês lá, tá? O núcleo fica aqui na Rua Velho Campos, 840, próximo à Casa e Vídeo. Eu tô ali esse ano eu faço 30 anos de formado. Eu já tô ali há 26 anos. Então, assim, será um prazer ter vocês lá. O que eu puder fazer para ajudá-los, estarei disponível. Uau! Deixa pra gente uma mensagem agora para todas as mulheres, né, que é o nosso foco aqui, que vão ouvir esse programa em algum momento. A gente não sabe se é aqui, se é daqui a 30 anos. O que você diria hoje para desistir nunca é uma opção. Resiliência, fé e Deus é a vida. Então siga em frente. Você é capaz de chegar onde você quer. Em qualquer circunstância. Comece, siga uma trajetória, foco e determinação, que você chega lá. Muita fé. É isso aí. Desistir nunca é uma opção. Eu tenho essa frase também na minha vida. Então, antes de finalizar esse programa, já quero agradecer, lembrar você de ir lá, se inscrever no canal do Spotify e do YouTube, seguir a gente, compartilhar. E também quero agradecer os nossos patrocinadores, que são pessoas que fazem esse programa acontecer, que acreditam na nossa mensagem. Quero agradecer a Liz Story, que está com a gente desde o início. Uma mulher incrível, que nos veste ali completa, né, para o nosso sucesso. A Pomer Fruit, que tem um propósito incrível, que é dar roça para sua mesa, saúde, qualidade de vida. O Hot Dog do Betão, que faz parte da história macaense, agora só com mulheres à sua frente, levando esse legado que eu admiro muito. E agradecer também a Lagos Macaense Offshore, que é uma empresa familiar, que tem tudo para sua obra. Né? A obra geralmente é dor de cabeça, mas lá eles facilitam sua vida. E é uma família que eu admiro. Então eu só tenho pessoas aqui que eu realmente admiro, que eu acredito, e quero agradecer vocês por essa parceria. Uma boa noite e até a próxima.